paz do Senhor, meus amados irmãos, seja bem-vindo a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu me chamo Genival Souza e hoje vos trago o segundo vídeo sobre os milagres de Jesus. Hoje iremos relatar acerca de 3 pontos. Primeiro, autoridade. Segundo, reconhecimento. E terceiro, libertação. Todos esses 3 pontos aqui neste vídeo iremos citar. Para quem está chegando agora no canal novo, por favor, já deixe o seu like, já se inscreva e compartilhe esse vídeo para diversas pessoas também ouvir a poderosa palavra de Deus. Amém? Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Que você venha sintonizar neste vídeo, que você venha desligar de tudo algo que está ao seu redor, você venha focar aqui neste vídeo, porque claramente Deus ele vai falar ao seu coração. Amém? A palavra de Deus está escrita no livro de Marcos, capítulo 1, e no versículos 21 ao 28, que diz assim a palavra. Depois, entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, Jesus foi ensinar na sinagoga, e maravilhavam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os escribas. E logo apareceu na sinagoga um homem possuído de espírito imundo, o qual gritou: "O que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você viu para nos destruir? Sei muito bem quem é você, o Santo de Deus." Mas Jesus repreendeu, dizendo: "Cale-se e saia desse homem." Então o espírito imundo, agitando violentamente, gritando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntar entre si: "Que é isto? Uma nova doutrina?" Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos, e eles obedecem, e a fama de Jesus se espalhou depressa em todas as direções por toda a região da Galileia. Os sofrimentos de um homem necessitado acontecem na vida dele e libertação. Aqui nós observamos que a vida desse homem estava totalmente arruinada. Esse homem estava cheio de demônios, cheio de espíritos malignos, e ele estava tentando buscar uma libertação. E a Bíblia não diz, mas ele poderia ter chegado em outros lugares para ver se alguém pudesse curar ele, ou consultar alguns dos escribas ou dos fariseus para ver se mandasse uma palavra e aquele espírito imundo dele fosse totalmente já libertado. Mas o que acontece é que basicamente ele não conseguiu encontrar nenhuma libertação para esse homem em nenhum lugar. E o mais interessante é que até os demônios, até Satanás, ele reconhece quem é Jesus. Quem é Jesus? Eles reconhecem a autoridade de Jesus. Por isso que ele diz, o Espírito imundo: "Eu sei bem quem é o Senhor Jesus, o Santo de Deus." Ou seja, ele tem um reconhecimento de quem é Jesus. O milagre desse homem aqui foi ele ter encontrado uma libertação no Senhor Jesus. E o mais interessante é que foi no momento em que Jesus estava pregando, aí esse homem aparece. Porque diz assim no versículo 21, depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado Jesus foi ensinar na sinagoga. E maravilhavam-se com sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade e não como os escribas. Aí no meio da sinagoga apareceu um homem possuído de espírito imundo. E esse homem estava buscando uma cura no Senhor Jesus. E só quem pode fazer milagres é o Senhor Jesus. Só quem pode fazer milagres é o Senhor Jesus. Mas eu pago promessa. Mas pela misericórdia do Senhor, aquela promessa na sua vida é realizada devido à misericórdia do Senhor. Mas quando não é para ser, não é. Por isso que tem muita gente falar de cristão quando está no leito, bem perto de morrer. Os médicos deram como morto, mas Deus vai lá e opera o milagre daquele homem e volta a viver. É milagre de Deus. E algum familiar que nós gostava muito, ele falece, porque Deus permitiu. Todas as coisas Deus permite acontecer. E nada Deus não permite. Deus é Deus. Deus, ele sabe o futuro. Ele sabe o presente. Ele sabe o passado. Deus, ele sabe de tudo. Por isso que ele é onisciente, onipresente e onipotente.
E esse homem conseguiu encontrar um milagre em Jesus. Porque nenhum outro lugar nós podemos encontrar um milagre a não ser Jesus. Jesus de Nazaré. O pão vivo que desceu do céu para trazer para o homem um caminho para buscar a vida eterna. E esse homem conseguiu encontrar o seu milagre em Jesus. Autoridade. Observamos no texto que Jesus tinha o poder de Deus sobre espíritos imundos. E isso se chama autoridade e ousadia. Jesus ele mostra o seu poder e a sua autoridade sobre espíritos malignos. Aí você me pergunta, mas os cristãos também podem obter essa autoridade? Nem todos. Porque Deus ele tem os seus, ele escolhe a quem ele quer dar os dons. Por isso que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 13, que fala acerca dos dons, dom de profecia, discernimento de espírito, dom de curas e diversos outros. Isso se chama de cura, isso se chama de dom, isso se chama de autoridade. Jesus teve essa autoridade sobre espíritos malignos e os cristãos também podem obter essa autoridade que Jesus teve aqui nesse momento. É questão de busca, é questão de você ter uma vida de oração com o Senhor, de jejum com o Senhor, de leitura da palavra. Por isso no versículo 21 e 23 nos diz assim: depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado Jesus foi ensinar na sinagoga, e maravilhavam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade e não como os escribas. E logo apareceu na sinagoga um homem possuído de espírito imundo, o qual gritou. O mais interessante é que esse espírito maligno ele grita na hora que Jesus está a ensinar. Aí você me questiona, mas era normal ele gritar? Não, ele estava possuído de demônios, porque quando alguém está pregando a palavra de Deus e alguém do nada se levanta, pode ter certeza que aquele espírito não é o Espírito Santo, mas é o espírito imundo. Porque ele levanta para atrapalhar. E esse homem gritou. E ele atrapalhou a mensagem que Jesus estava a ensinar naquela sinagoga. E isso nos mostra que Jesus, ele entendeu, ele já sabia que aquele homem iria ser curado naquele lugar. Autoridade como algo que você tem direito de fazer sem se envergonhar. Era isso que Jesus tinha, autoridade para ensinar e autoridade para expulsar demônios. O crente também tem essa autoridade? Sim, porque vinha através do Espírito Santo de Deus, o Consolador. Aqui nós identificamos e aprendemos acerca da autoridade. Agora vamos para reconhecimento. Até os demônios reconhecem quem é Jesus. Mas por que eles reconhecem? Porque os demônios conhecem a palavra. Eles sabem da promessa que seria Jesus, o Filho de Deus, que viria ao mundo. Eles já sabiam. E Tiago está escrito que os demônios crêem na palavra que se estremece. Até os demônios creem na palavra que se estremece. E muitos seres humanos, ateus, e não acreditam nessa palavra. Se até espíritos imundos, que é mais poderosos do que humanos, alguns, eles reconhecem a palavra. E o mais interessante é que está escrito na palavra. Reconhecimento. Os demônios reconheceram quem era Jesus. Está escrito nesse versículo 24. O que você quer conosco? Jesus Nazareno. Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem é você. O Santo de Deus. O mais interessante é que nós, como cristãos, nós não podemos ter lá fora um comportamento diferente. Imagine você estando perto de alguém que aquela pessoa começa a ficar se desbuchando no chão, virando serpente. Aí você, na igreja crente e lá fora não é. Aí você eu expulso em nome de Jesus na qual meu pastor prega. Nunca vai ser expulso. Vamos identificar isso daqui a pouco. Porque você expulsar
demônio, você precisa ter um dom de Deus. Você precisa ter uma vida com Deus. Não é qualquer um que expulsa demônios, não. Não é qualquer um. Esses demônios reconheceram quem era Jesus. Aí ele diz, o Senhor Jesus veio para nos destruir. Sei muito bem quem é você, o Santo de Deus. Imagine esse homem carregando esses espíritos imundos. Que dor, que sofrimentos ele estava. Mas ele entendia que só Jesus poderia fazer um milagre na vida dele. Os cristãos podem também ser reconhecidos por espíritos imundos? Sim, mas depende como esse cristão está com sua vida com Deus. Se for boa, eles irão reconhecer. Se não, você não é nada. A atenção aqui para esta palavra é que eu preciso entender, eu preciso identificar. Alguém não cristão for tentar expulsar demônios, não vai conseguir. É mais fácil ser apanhado por espíritos imundos do que expulsar. Olha o que está escrito em Atos 19, nos versículos 13 e 20, que diz assim: E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo: ordeno que saia pelo poder de Jesus, a quem Paulo prega. Olha isso. Não conhecia a palavra, não sabia quem era Jesus, não era cristão. Olha o que ele foi tentar fazer. Eu expulso em nome de Jesus, na qual Paulo prega. Olha o que o espírito imundo vai dizer. Os que faziam isto eram os 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Olha aí, mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Se você for analisar, na parte que nós lemos, aprendemos, identificamos que reconhecimento de Jesus como Filho de Deus, reconhecimento como Paulo convertido no Senhor Jesus. Esses parênteses mostram que Paulo, ele tinha esse dom de Deus, ele tinha uma vida com Deus, não uma vida disfarçada. Porque se fosse assim, os demônios tinham dito, nem sei quem é Paulo. Mas interessante é que ele deixa claro: conheço Jesus e sei quem é Paulo. Mas vocês quem são? Aí continua: e o possuído do espírito maligno saltou sobre eles, dominando a todos. De tal modo prevaleceu contra eles, que nus, feridos, fugiram daquela casa. E o mais interessante é que eles levaram a pisa dos espíritos imundos. Que eles foram para casa despidos, nus. Está escrito. E todos de tal modo prevaleceram contra eles, que nus e feridos fugiram daquela casa. Imagina aquele homem correndo nus no meio do caminho, indo para a sua casa. Porque só que tem autoridade para expulsar demônios aquele que tem vida com o Senhor Jesus. Este fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso, tanto judeus como gregos. Veio o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas obras. Também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculado o valor dos livros, verificaram que chegaram a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Extraordinária. Ser cristão é bom. Nós recebemos a autoridade de Deus sobre espíritos malignos. Seja um cristão de oração e medite na palavra de Deus. Medite. Agora vamos para o último ponto: libertação. Enfim, chegamos no milagre do homem que estava com os espíritos imundos. Aprendemos que houve uma libertação sobre aquele homem que tinha essa necessidade. Veio sobre ele libertação. Não podemos descartar os milagres de Jesus. Nós cremos no que Jesus ele pode fazer. Esse homem chegou na sinagoga enquanto Jesus ensinava, ainda atrapalhou a mensagem de Jesus, mas mesmo assim Jesus expulsou aquele espírito maligno, para que as pessoas reconhecessem que Jesus tem autoridade sobre o espírito imundo, que Jesus é o Filho de Deus que estava se mostrando para aquelas pessoas, para reconhecer, para crer quem era Jesus.
Aí no versículos 25 e 28 de Marcos 1 diz: mas Jesus repreendeu dizendo: cala-se e saia desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente, gritando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntar entre si: que é isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena espíritos imundos e eles desobedecem? Que a fama de Jesus se espalhou depressa em todas as direções por toda a região da Galileia. E assim a fama de Jesus se espalhou. E assim Jesus continuou fazendo milagres e maravilhas e prodígios no meio daquele lugar. E nós identificamos que esse homem conseguiu encontrar a libertação. Se você está procurando uma libertação, se você está passando por este momento, que você está com espíritos imundos, ore, pegue a palavra, ore. O Senhor ele vai retirar esse espírito de maligno da sua vida. Se você está com um problema para resolver, coloque aos pés do Senhor. Chore e se derrame aos pés do Senhor. Porque Ele é o Deus que vai resolver a sua causa. É Ele que vai resolver a sua vida. É Ele que vai resolver os seus problemas. Mas você precisa crer nele. Foi o que esse homem fez. Ele creu no Senhor Jesus. E isso foi compreendido que esse homem conseguiu encontrar a libertação no Senhor Jesus. Porque ele poderia ter passado por diversos lugares e não ter passado na sinagoga. Mas ele foi para a sinagoga. E nós temos que ir para a sinagoga, nós temos que ir para a casa do Senhor para nós conseguirmos encontrar a resposta de Deus para a nossa oração e para a nossa vida. Jesus cura, liberta, transforma, batiza com o Espírito Santo e ainda mais, Ele leva para o céu. Não tenha medo de contar as suas dores e sofrimentos para o Senhor, porque só Ele pode resolver. Você pode estar se sentindo mal, relate para Ele, porque o extraordinário Ele irá fazer na sua vida. Creia. É essa palavra que eu vos trago hoje. O milagre de Jesus. Segundo vídeo. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, já quero entregar, Senhor, a vida de cada um, meu Pai, que assistiram esse vídeo ainda, que vão assistir, meu Pai. Que o Senhor venha abençoar, Senhor. Pai, se tiver alguém que está assistindo esse vídeo, Senhor, e está passando por este momento, meu Pai, que o espírito imundo está sobre a vida dessa pessoa, meu Pai, que o Senhor venha repreender, Senhor, na autoridade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque só o Senhor tem autoridade sobre espíritos malignos, Senhor. Pai, não deixe esse espírito maligno, Senhor, tirar a vida do teu servo, da tua serva, Senhor. Mas que o Senhor venha repreender, meu Pai, trazer vida, Senhor. Traz mudança, meu Pai, que ele não venha morrer, Senhor. Ele não venha tirar sua própria vida, que ele não venha se enforcar, Senhor. Que ele não venha cortar os seus pulsos, não, Senhor. Que o Senhor venha repreender, meu Pai. Traz sobre a vida dele a esperança, Senhor. Traz sobre a vida dele a alegria, meu Pai. Que ele possa sair desse momento, Senhor. Como esse homem, meu Pai, da tua palavra que está escrita, meu Pai. Esse homem, ele teve a sua vida libertada, Senhor. Que o Senhor venha libertar a vida de cada um que está com esses espíritos imundos, meu Pai. Que o Senhor venha trazer um milagre na vida deles, meu Pai. Que o Senhor venha trazer uma cura, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Bom, esse foi o vídeo. E agora vamos para o terceiro vídeo sobre os milagres de Jesus. Até a próxima, galera do YouTube. Fui!